Olá, mulheres. Evelyn Maciel aqui. Vamos dar continuidade ao livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. Chegamos ao capítulo 22. Minha vida é tão miserável, tenho pena de mim mesmo porque minha vida é tão infeliz. Mentalidade de deserto. Hashtag 7. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram e lamentaram. Números 14, 1 e 2, com acréscimos da autora. Os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundar em autopiedade. Lembro-me do que o Senhor me falou durante uma das minhas festas de autopiedade. Ele disse: Joyce, você pode ser lamentável ou cheia de poder, mas você não pode ser as duas coisas. Este é um capítulo pelo qual não quero passar rapidamente. E é vitalmente importante entender que não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus. Console-se e edifiquem-se uns aos outros. Consolai-vos, admoestai-vos e exortai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos, fortalecei-vos e sustentai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5, verso 11, com acréscimos da autora. Foi-me difícil abrir mão da pena. Eu a havia usado por anos para me confortar quando estava sofrendo. No instante em que alguém nos fere, em que experimentamos desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados cruel e injustamente. Tudo o que você precisa fazer é ouvir os pensamentos se precipitando em sua mente durante tais ocasiões e perceberá rapidamente como o inimigo usa a autopiedade para nos manter em escravidão. A Bíblia, entretanto, não nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, devemos encorajar e edificar uns aos outros. Há um dom verdadeiro de compaixão, que é ter piedade divina por aqueles que estão sofrendo e gastar nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade é deturpada, porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós. O amor é da mesma maneira. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele fez isso para que pudéssemos saber quanto Deus nos amou e para que sejamos capazes de amar os outros. Quando tomamos o amor de Deus, que deve ser distribuído, e o tomamos para nós mesmos, estamos sendo egoístas, o que na verdade nos destrói. A autopiedade é idolatria. Voltarmos-nos para nós mesmos, concentrarmos-nos em nós e nos nossos sentimentos apenas nos faz cientes do nosso próprio eu e das nossas próprias necessidades e interesses. E essa é certamente uma forma mesquinha de viver. Pense nos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente, meramente seu interesse, senão também cada qual o que é interesse dos outros. Filipenses 2, verso 4, com acréscimos da autora. Recentemente, um dos nossos compromissos de palestras foi cancelado inesperadamente. Era o que eu estava aguardando com mais interesse e inicialmente fiquei um pouco desapontada. Houve um tempo em que um incidente como esse teria me atirado em uma crise de autopiedade, crítica e julgamento da outra parte e todos os tipos de pensamentos e ações negativos. Tenho, desde então, aprendido a, nesse tipo de situação, simplesmente ficar quieta. É melhor não dizer nada do que dizer a coisa errada. Quando me sentei silenciosamente, Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Eles não tinham conseguido encontrar um local para realizar o encontro, e Deus me mostrou como isso lhes causou desapontamento. Eles estavam contando com um encontro, aguardando-o com grande expectativa e agora não poderiam tê-lo. É surpreendente como podemos nos manter fora da autopiedade se olharmos para o lado da outra pessoa e não apenas para o nosso. A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em ninguém mais. Nós literalmente exaurimos-nos algumas vezes tentando ganhar a simpatia. Sim, a autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de Satanás para nos manter no deserto. Se não formos cuidadosos, poderemos, na verdade, nos tornar viciados nela. Um vício é alguma feita como resposta automática a algum estímulo, um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual. Quanto tempo você gasta em autopiedade? Como você responde aos seus desapontamentos?
Um cristão tem o privilégio raro quando experimenta desapontamento. Ele pode ser reapontado, isto é, redirecionado, com o grifo da tradutora. Com Deus, há sempre um começo à disposição. A autopiedade, entretanto, nos mantém presos ao passado. Ceda e deixe Deus agir. Não vos lembreis sinceramente das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? E sabeis, nem prestareis atenção a ela? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18, 19, com acréscimos da autora. Desperdicei tantos anos da minha vida tendo pena de mim mesma. Era um daqueles casos de vício. Minha resposta automática a qualquer tipo de desapontamento era a autopiedade. Satanás imediatamente enchia minha mente com pensamentos errados e, sem saber como pensar sobre o que estava pensando, eu simplesmente pensava em qualquer coisa que vinha à minha cabeça. Quanto mais pensava, mais condoída me sentia. Frequentemente conto histórias dos anos iniciais do meu casamento. Todo domingo à tarde, durante a temporada de futebol, Dave queria assistir aos jogos na televisão. Se não fosse a temporada de futebol, era alguma outra temporada de bola. Dave gostava muito de tudo isso e eu não gostava de nada. Ele gostava de qualquer coisa que envolvesse uma bola pulando e podia ser tão facilmente envolvido por alguns esportes que nem mesmo se dava conta de que eu existia. Certa vez, parei diante dele e disse claramente: Dave, não me sinto nem um pouco bem. Sinto-me como se fosse morrer. Sem levantar os olhos da tela do televisor, ele disse: Ah, que bom, querida. Passei muitas tardes de domingo com raiva e com autopiedade. Sempre limpava a casa quando ficava irritada com Dave. Agora sei que estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por se divertir enquanto eu estava tão infeliz. Eu costumava andar pela casa com raiva, batendo portas e gavetas, marchando para dentro e para fora do cômodo em que ele estava, com o aspirador de pó na mão, fazendo um grande alarido de como estava trabalhando duro. E eu estava, claro, tentando atrair a atenção dele, mas ele quase não me notava. Eu desistia, ia para os fundos da casa, sentava-me no chão do banheiro para chorar. Quanto mais chorava, mais pena eu sentia de mim. Deus me deu uma revelação anos mais tarde sobre por que uma mulher vai ao banheiro para chorar. Ele disse que é porque há um grande espelho lá, e depois que ela chorou por um longo tempo, pode ficar em pé e dar uma longa olhada para si mesma e ver como ela realmente parece lamentável. Algumas vezes eu parecia tão mal quando via minha imagem no espelho que começava a chorar de novo. Finalmente, fazia meu último e pesaroso passeio pela sala de estar em que Dave estava, andando vagarosamente e muito deploravelmente. Ele ocasionalmente olhava-me o tempo suficiente para me pedir um chá gelado se eu fosse à cozinha. A verdade é esta: não funcionou. Exauri-me emocionalmente, frequentemente acabando por me sentir fisicamente doente por causa de todas as emoções erradas que havia experimentado durante o dia. Deus não vai libertá-lo pela sua própria mão, mas pela dele. Apenas Deus pode mudar pessoas. Ninguém, exceto o poderoso, poderia ter desencorajado Dave de assistir a tantos esportes como fazia. À medida que eu aprendi a confiar no Senhor e a parar de me revolver em autopiedade quando não conseguia as coisas do meu jeito, Dave realmente adquiriu mais equilíbrio no que diz respeito a assistir eventos esportivos. Ele ainda os aprecia. E agora, isso realmente não me incomoda. Apenas uso o tempo para fazer as coisas que gosto. Se quero ou preciso mesmo fazer uma outra coisa, peço a Dave com doçura, não com raiva. E na maioria das vezes ele se mostra pronto a alterar seus planos. Há, entretanto, aquelas vezes, e sempre haverá, em que não consigo fazer como quero. Assim que sinto minhas emoções começarem a subir, oro: ó Deus, ajuda-me a passar nesse teste. Não quero rodear esta montanha nem mesmo uma vez mais. Capítulo 23. Não mereço as bênçãos de Deus porque não sou digno. Mentalidade de deserto. #8. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, removendo, até o dia de hoje. Josué 5, verso 9, acréscimos da autora. Depois de Josué ter conduzido os israelitas através do Jordão para a terra prometida, havia alguma coisa que Deus precisava fazer antes que estivessem prontos para ocupar sua primeira cidade, que era Jericó.
O Senhor ordenou a todos os israelitas do sexo masculino que fossem circuncidados, uma vez que isso não havia sido feito durante todos os 40 anos que eles haviam vagueado pelo deserto. Depois que isso foi feito, o Senhor disse a Josué que ele havia removido do seu povo o opróbrio do Egito. Alguns versos à frente, no capítulo 6, o relato começa com a forma como Deus conduziu seus filhos para dominar e conquistar Jericó. Por que o opróbrio precisava ser retirado deles antes? O que é um opróbrio? Opróbrio definido. A palavra opróbrio significa culpa, desgraça, vergonha. Quando Deus disse que ele iria remover dos israelitas o opróbrio do Egito, ele estava enfatizando algo. O Egito representa o mundo. Depois de estarmos alguns anos no mundo e nos termos tornado mundanos, é preciso que a vergonha seja removida. Por causa das coisas que eu tinha feito e tinham sido feitas a mim, eu tinha uma natureza baseada na vergonha. Culpava-me pelo que tinha me acontecido, ainda que a maior parte tivesse acontecido na minha infância e não houvesse nada que eu pudesse ter feito para evitar. Eu disse que a graça é o poder de Deus vindo a nós, como um dom gratuito, para nos ajudar a fazer com facilidade o que nós mesmos não podemos fazer. Deus quer nos dar graça e Satanás quer nos dar desgraça, que é outra palavra para opróbrio. A desgraça me disse que eu não era boa, que eu não merecia o amor ou a ajuda de Deus. A vergonha havia envenenado meu íntimo. Eu estava não apenas envergonhada do que me tinha sido feito, mas estava envergonhada de mim mesma. Bem lá no fundo, eu não gostava de mim. O fato de Deus remover de nós a vergonha significa que cada um de nós deve receber por si mesmo o perdão que Ele está oferecendo por todos os nossos pecados passados. Você deve perceber que jamais pode merecer as bênçãos de Deus. Você jamais pode ser merecedor delas. Você pode apenas, humildemente, aceitá-las e apreciá-las e reverenciar a Deus pelo quanto Ele é bom e pelo quanto o ama. Autoaversão, autorrejeição, recusa em aceitar o perdão de Deus, perdoando-se a si próprio, incompreensão da justificação por meio do sangue de Jesus e todos os problemas semelhantes o manterão vagueando pelo deserto. Sua mente deve ser renovada no que diz respeito ao posicionamento correto diante de Deus por intermédio de Jesus, e não de nossas próprias obras. Estou convencida, depois de muitos anos de ministério, que 85% dos nossos problemas originam-se da maneira como nos sentimos a respeito de nós mesmos. Qualquer pessoa que você sabe que está andando em vitória está também andando em retidão. Sei que não mereço as bênçãos de Deus, mas as recebo assim mesmo, porque sou uma co-herdeira em Cristo, Romanos 8,17. Ele as ganhou e as recebo colocando minha fé nele. Herdeira ou operária? De sorte que já não és escravo, empregado doméstico, porém filho, e sendo filho, segue-se que és também herdeiro por Deus. Gálatas 4, verso 7, acréscimos da autora. Você é um filho ou um escravo? Um herdeiro ou um servo? Um herdeiro é alguém que recebe alguma coisa não por mérito, como quando uma propriedade é passada de uma pessoa para outra por meio de um testamento. Um servo ou operário, no sentido bíblico, é alguém que está cansado de tentar seguir a lei. O termo denota trabalho penoso e problemas. Vagueei pelo deserto por anos como uma operária, tentando ser suficientemente boa para merecer o que Deus queria me dar gratuitamente pela sua graça. Eu tinha uma mentalidade errada. Primeiro, pensava que tudo precisava ser ganho pelo trabalho e merecido. Ninguém faz nada para você em troca de nada. Ensinaram-me esse princípio por anos. Por vezes seguidas tinha ouvido essa frase enquanto crescia. Dizia-me que qualquer pessoa que agisse como se quisesse fazer algo para mim estava mentindo e se aproveitaria de mim no final. A experiência com o mundo nos ensina que devemos merecer tudo o que conseguimos. Se queremos amigos, dizem-nos devemos mantê-los felizes o tempo todo ou eles nos rejeitarão. Se queremos uma promoção no nosso emprego, todos dizem, devemos conhecer as pessoas certas, tratá-las de certa maneira e talvez um dia consigamos uma chance de ir adiante. Quando afinal terminarmos com o mundo, o opróbrio dele pesa sobre nós e precisa ser definitivamente removido. Como você se vê?
Também vimos ali nefilins ou gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, verso 33, com acréscimos da altura. Os israelitas tinham esse opróbrio sobre eles. O fato de que tinham uma opinião negativa a respeito deles mesmos é visto nesse versículo. 10 dos 12 espias que foram mandados para espiar a terra prometida antes que toda a nação cruzasse o Jordão, voltaram dizendo que a terra era habitada por gigantes que os viam como gafanhotos, e assim eles eram aos seus próprios olhos. Isso nos permite saber claramente o que essas pessoas pensavam sobre si mesmas. Por favor, tome cuidado, porque Satanás tentará encher sua mente, se lhe for permitido, com todos os tipos de pensamentos negativos sobre você mesmo. Ele começou cedo construindo fortalezas em sua mente, muitas delas negativas sobre você e sobre como as outras pessoas se sentem sobre você. Ele sempre arranja umas poucas situações nas quais você experimenta rejeição, e então ele pode trazer a dor dela de volta à sua lembrança durante um tempo em que você está tentando fazer algum progresso. O medo do fracasso e da rejeição mantém muitas pessoas no deserto. Os muitos anos sendo escravos no Egito e vivendo sob maus tratos extremos haviam deixado a vergonha sobre os israelitas. É interessante notar que quase ninguém da geração que inicialmente saiu com Moisés entrou na Terra Prometida. Seus filhos é que entraram. Apesar disso, Deus lhes disse que eles precisavam tirar o opróbrio deles. A maioria deles havia nascido no deserto, depois que seus pais deixaram o Egito. Como poderiam eles ter o opróbrio do Egito sobre eles quando nem mesmo viveram lá? Coisas que estavam sobre os seus pais podem ser passadas a você. Atitudes, pensamentos e padrões de comportamento podem ser herdados. Uma mentalidade errada que seus pais tiveram pode se tornar sua mentalidade. A maneira como você pensa sobre determinado assunto pode lhe ser transmitida e você nem mesmo sabe por que pensa dessa forma. Um pai que tem uma autoimagem pobre, uma atitude de inutilidade, uma mentalidade do tipo não mereço as bênçãos de Deus, pode definitivamente transmitir essa mentalidade aos seus filhos. Embora tenha falado sobre isso neste livro, como é uma área tão importante, deixe-me mencionar outra vez que você precisa estar consciente do que se passa em sua mente em relação a si próprio. Deus está desejoso de lhe dar misericórdia pelas suas falhas, se você estiver desejoso de recebê-la. Ele não recompensa o perfeito, que não tem falhas e jamais comete erros, mas aqueles que põem sua fé e sua confiança nele. Sua fé em Deus lhe agrada. De fato, sem fé é impossível agradar e satisfazer a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia necessariamente que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, sinceramente e diligentemente. Hebreus 11, verso 6, com acréscimos da autora. Por favor, note que sem fé você não pode agradar a Deus. Portanto, sejam quantas forem as boas obras que você faz, isso não o agradará se forem feitas para comprar o seu favor. Qualquer coisa que façamos por Deus deveria ser porque o amamos, não porque estamos tentando conseguir alguma coisa dele. Essa passagem poderosa diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Eu me regozijei quando finalmente vi isso. Sei que cometi muitos erros no passado, mas também sei que tenho buscado o Senhor diligentemente com todo o meu coração. Isso significa que me qualifico para as recompensas. Decidi muito tempo atrás que receberia todas as bênçãos que Deus quisesse me dar. O Senhor queria levar os israelitas à terra prometida e abençoá-los, além dos seus sonhos mais extraordinários, mas primeiro ele tinha de remover o opróbrio deles. Eles não poderiam receber dele adequadamente enquanto estivessem oprimidos com vergonha, culpa e desgraça. Acima do opróbrio. Assim como por seu amor nos escolheu, na verdade ele nos tomou para si como propriedade dele, nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, consagrados e separados para ele, e irrepreensíveis perante eles, e em amor. Efésios 1, verso 4, com acréscimos da autora. Essa é uma passagem maravilhosa. Nela o Senhor nos diz que somos dele e estabelece o que ele quer para nós.
que saibamos que somos amados, especiais, valiosos e que deveríamos ser santos, irrepreensíveis e estar acima do opróbrio. Naturalmente, deveríamos fazer o possível para vivermos uma vida santa. Mas graças a Deus, quando cometemos erros, podemos ser perdoados e restaurados à santidade, feitos outra vez irrepreensíveis e acima do opróbrio. Tudo nele, sem opróbrio ou censura. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, sem repreender nem censurar, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1, verso 5, com acréscimos da autora. Essa é outra grande passagem que nos ensina a receber de Deus livres de qualquer vergonha. Tiago tinha estado falando a pessoas que estavam experimentando provações e agora ele está lhes dizendo que se precisassem de sabedoria na situação deles, deveriam pedir a Deus. Ele lhes assegura que não os repreenderá nem censurará, ele simplesmente os ajudará. Você jamais atravessará o deserto sem uma grande ajuda de Deus. Mas se tiver uma atitude negativa sobre si mesmo, mesmo que ele tente ajudá-lo, você não a receberá. Se você desejar ter uma vida vitoriosa, poderosa e positiva, não pode ser negativo sobre si mesmo. Não olhe apenas para o quão longe terá de ir, mas para quão longe já chegou. Considere o seu progresso. Lembre-se de Filipenses 1,6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pense e fale positivamente sobre si mesmo. Assim nós finalizamos a leitura deste capítulo e eu te espero no nosso próximo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.